por fim, chegamos na nossa última aula, que na verdade, essa última aula eu coloquei em questões. Então, eu tirei algumas questões da FUVEST, Enem, e a gente vai responder essas questões juntos para que o nosso aprendizado fique ainda mais concreto. Então, vamos lá. Pessoal, sempre que eu for ler a pergunta, no final da leitura, eu espero que vocês pausem, dê uma pausa aí no vídeo, para eu não deixar a aula muda. Então, dê uma pausa, nem que você queira ler de novo, para que você tente entender de novo, mas tenta vocês responderem sem antes eu dar a resposta, tá? Eu vou dar a resposta, claro, a gente vai tentar fazer junto, mas antes vocês pausem, tenta fazer vocês mesmos, sem antes eu falar a resposta, ok? Então eu vou ler e logo em seguida eu falo a alternativa correta, mas espero que vocês aí consigam responder sem o meu auxílio. A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais do mundo, incluindo o Brasil. A respeito dessa doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, marque a alternativa incorreta. A. Essa doença é transmitida pela picada do mosquito macho Anopheles. B. Essa doença pode provocar febre alta, calafrios, dores no corpo, vômito e fraqueza. C. Os protozoários, após infectarem uma pessoa, provocam o rompimento de suas hemácias. D. A gravidade está diretamente relacionada com a espécie de protozoário que provocou a doença. Ou E. O Plasmodium vivax é responsável pela forma mais branda da doença. Bom, eu espero que, se vocês ainda não souberem, que dê um pause aí, pense um pouquinho. Mas a resposta é a letra A, que é a incorreta. Lembra, galera, sempre que for picada de mosquito, é a fêmea que pica, não é o macho, tá? Então, nesse caso, a malária, ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea, ok? Não é pelo mosquito macho. Então, é a letra A. Os protozoários são seres unicelular, composto por apenas uma célula. Eucariontes, essa sua célula sendo eucariótica, e heterotróficos, que eles são capazes de produzir seu próprio alimento, que normalmente possuem vida livre. Algumas espécies, entretanto, são parasitas e estão relacionados com doenças que atingem o homem, né, o ser humano. Como exemplo, podemos citar a Giardia lamblia, protozoário causador da giardíase. A respeito dessa patologia, marque a alternativa incorreta, então aquela que não está certo. A giardíase é uma doença transmitida pela picada de um inseto e causa diarreia e cólica abdominal? B. A giardíase é causada por protozoário flagelado? C. Pessoas com giardíase, em razão da diarreia provocada pela doença, podem apresentar desidratação? D. O metronidazol é o medicamento mais utilizado no tratamento da giardíase. Então, se quiser dar uma pausa aí para conferir melhor. Mas nesse caso, pessoal, a alternativa que está incorreta é a alternativa A. Por quê? Porque a infecção ela pode acontecer pela ingestão de cistos do protozoário, não por picada, ok? Geralmente acontece pelo consumo de água ou alimento que está contaminado, tá? Incluindo, por exemplo, água de recreação, rio, piscina, lago, mas não tem nada a ver, nesse caso, com picada de inseto. A toxoplasmose também é chamada por muitas pessoas de doença do gato, uma vez que felídeos são hospedeiros definitivos do protozoário causador da doença. A respeito da toxoplasmose, marque a alternativa incorreta, novamente a incorreta. A toxoplasmose representa sérios riscos às mulheres grávidas, podendo ocasionar deformidades nos bebês ou aborto, né? E aborto. B. A toxoplasmose é transmitida apenas pela ingestão de alimentos contaminados? C. A toxoplasmose é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. D. A toxoplasmose pode ser assintomática ou também apresentar sintomas como febre, mancha, dor no corpo, dificuldade de enxergar, ínguas e lesões na retina. Bom, nesse caso aqui, a resposta incorreta é a alternativa B.
A toxoplasmose, ela pode ter outras transmissões, né? Ela pode ser via oral por consumo de alimento ou água também, ou congênita, que é a transmissão pela mãe infectada para o feto. A leishmaniose é uma doença transmitida por protozoários conhecidos como leishmania. Ela pode ser dividida em 2 tipos, a leishmaniose visceral e a tegumentar. Entre as alternativas abaixo, marca aquela que diz respeito à leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. A. Dentre os sintomas da doença, podemos destacar o aparecimento de feridas ulcerosas na pele e nas mucosas, que podem causar até mesmo deformidades. B. Essa doença é transmitida pela ingestão de água e alimento contaminado por cistos desses protozoários. C. Quando a doença atinge a mucosa nasal, pode ocasionar a perfuração do septo nasal. E. É causada principalmente pelo protozoário conhecido como Leishmania chagas. Bom, pessoal, no caso da leishmaniose cutânea, ela é causada pelo Leishmania brasiliensis. Já a leishmaniose visceral, ela é causada por Leishmania chagas, ok? Então, a resposta seria a E. É causada principalmente pelo protozoário conhecido como Leishmania chagas. Então, essa é uma das diferenças entre as duas. Pode-se suspeitar que a água de uma região contém Xistoma mansoni quando se observa a presença de adultos dessa espécie, caramujos, sanguessugas, nematelminto, ovos invisíveis a olho nu. Bom, pessoal, nessa doença parasitária, ela está diretamente ligada ao saneamento básico precário, né? Onde não se tem ali um saneamento básico. A pessoa que adquire essa infecção, geralmente é quando ela entra ali em contato com água doce, onde existe caramujos infectados pelos vermes causadores de esquistossomose. Então, nesse caso, quando a gente se observa uma região de água doce com bastante caramujo, pode ser que naquela região tenha sim a presença de esquistossomose. Então, a letra B. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Esse fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em vários exemplares de Triatomynes confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, é correto afirmar que: letra A. Em geral, a doença tem 2 etapas distintas no homem. A fase inicial, aguda, caracterizada pela elevada parasitemia e estado febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. B. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrados como invertebrados. C. As formas mais comuns de transmissão da doença são o contato por fluidos orgânicos de doentes e ingestão de alimento contaminado. D. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibiótico potentes. Bom, pessoal, a doença de Chagas é uma infecção que apresenta fase aguda, que pode ser sintomática ou não, e a fase crônica, que pode se manifestar nas formas cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. E é muito importante saber disso porque na fase aguda indica ali que a região está ocorrendo a transmissão ativa da doença e precisa altamente ser controlada. Já naquela fase crônica, já não existe um tratamento e o paciente ele pode evoluir até para problemas mais graves, cardíaco, digestivo. Então, nesse caso, a letra A, tá?
Em geral, a doença ela tem duas etapas distintas. Então, a fase inicial, que é aguda, que é caracterizada por elevada parasitemia e estado febril, seguida de uma febre, de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Então, é nessa fase crônica, nessa fase inicial que é aguda, que é onde mais se tem problema com essa doença, por conta dessa transmissão ativa. Sobre a ascaridíase, marque a alternativa correta. A ascaridíase é uma doença transmitida pela ingestão de água e alimento contaminado por ovos do Ancylostoma duodenale. B. A ascaridíase caracteriza pelo surgimento de manchas vermelhas pelo corpo e febre alta. C. Os ovos da lombriga são eliminados juntamente às fezes do indivíduo contaminado. D. A ascaridíase é transmitida através da penetração da larva de Ascaris lumbricoide pela pele. A ascaridíase é transmitida pela picada de um mosquito. Bom, nesse caso, a transmissão da ascaridíase está associada quando uma pessoa engole os ovos fertilizados de Ascaris lumbricoides. Apenas esses ovos fertilizados podem causar essa infecção. As pessoas elas podem engolir os ovos em alimento contaminado, por exemplo, que tem o solo ali contaminado por fezes de seres humanos e que eventualmente acaba ingerindo esses ovos, como fruta, verduras que não tenham sido lavados adequadamente. Então, se a pessoa ela se contamina quando ela ingere esses ovos, nesse caso seria a letra C, né? Correto. Os ovos da lombriga são eliminados juntamente às fezes do indivíduo contaminado. E é nessas fezes que as pessoas elas podem se contaminar caso ela coloque essas fezes na boca indiretamente, né? Através de uma verdura, fruta, que ficou ali naquele solo. Ingerir carne bem passada é uma forma de evitar um tipo de verminose. Analise as alternativas e marque a verminose que pode ser prevenida dessa forma. A. Esquistossomose. B. Filariose. C. Ancilostomíase. D. Ascaridíase ou E. Teníase. Nesse caso, seria a letra E. Teníase. A teníase ela é contraída quando a gente consome alimentos de carne mal passada, mal cozida. Desse modo, então, para prevenir, é essencial que a gente não faça a ingestão de carne nessa condição. Além disso, é importante que a gente conheça de onde vem a origem daquele alimento, daquela carne, certificando que aquele produto ele tenha sido liberado pela inspeção sanitária. As ações para prevenir a oxiurose ou enterobiose estão relacionadas à higiene, destacando as seguintes precauções, exceto ter hábitos de higiene, manter as unhas de crianças cortadas, lavar as mãos antes de preparar alimentos e após usar o vaso sanitário. No caso de pessoas infectadas, ferver suas roupas ou uso de preservativo. Bom, essa doença ela atinge qualquer classe social, mas é muito comum em criança. E por ser uma doença, por ser uma infecção intestinal, ela está associada ali a vômito, dor abdominal, fezes, e é uma doença que está bastante associada à coceira anal. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei que a fêmea, ela deposita os seus ovos naquela região anal ali, e por esse motivo acontece várias da vontade de coçar, né? Uma vontade absurda de coçar, e ela está associada a isso. Então, hábito de higiene, ok. Manter as unhas de crianças cortadas, ok, porque aquele verme ele pode se alojar na unha da criança caso ela coce. Lavar as mãos também, ok. No caso de pessoas infectadas, ferver a roupa, porque eventualmente aquele verme ele pode ficar na roupa, então ferver já vai ajudar a matar, eliminar. E o uso de preservativo não tem nada a ver, não nesse caso, então, exceto a E, tá? Então, a resposta seria E. A amebíase é uma doença causada por um protozoário conhecido como Entamoeba histolítica. A respeito dessa patologia, marque a alternativa incorreta. A. A amebíase causa dores de estômago e diarreia. B.
A transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimento contaminado com cistos desses protozoários. C. Para prevenir-se da doença, é importante beber água tratada ou fervida e sempre ter uma boa higiene pessoal. D. Em casos graves, a amebíase pode causar anemia no paciente. Ou E. A entamoeba histolítica é um protozoário flagelado. Só para vocês entenderem, pessoal, um protozoário flagelado, ele apresenta flagelo, tá? Então, é uma espécie, é como se fosse uma espécie de cauda que permite a movimentação dele em meio aquoso. Que, nesse caso, a entamoeba, ela não é um protozoário flagelado, tá? Então, nesse caso, a incorreta seria a letra E. A ancilostomíase, também conhecida como amarelão, é uma doença causada pelos parasitas Necator americanus e Ancylostoma duodenale. A larva desses animais adentra a pele, desenvolve-se e o adulto fixa no A. Baço, B. Fígado, C. Estômago, D. Intestino e pulmão. Nesse caso, esse parasita ele passa por alguns órgãos, só que ele vai se alojar, né, onde ele vai se fixar é no intestino, ok? Então, a letra D. Analise as alternativas seguintes e marque aquela em que se observa uma forma de evitar a teníase. A. Bebendo água tratada ou fervida. B. Lavando bem as mãos antes das refeições. C. Ingerindo apenas carne bem passada. D. Andando sempre calçado. E. Evitando nadar em lagos. Bom, a gente contrai a teníase quando a gente ingere carne mal cozida. Então, nesse caso, seria a letra C, né? Uma forma de evitar aí a gente pegar essa doença ingerindo apenas carne bem passada. O parasitismo é uma relação ecológica, lembrando, gente, intraespecífica é da mesma espécie, tá? De espécies, interação da mesma espécie. Harmônica é quando há uma relação que nenhum dos dois sai prejudicado. Desarmônica é quando um tem prejuízo. Então, no parasitismo, é uma relação A. Intraespecífica e harmônica. B. Intraespecífica e desarmônica. C. Intraespecífica e positiva. D. Intraespecífica e harmônica. Ou E. Interespecífica e desarmônica. Bom, galera, nesse caso, a letra E, tá? Interespecíficas de espécies diferentes e desarmônica, onde sempre um vai sair prejudicado. Então, interespecífica, desarmônica. Ou são medidas de prevenção da doença chamada ancilostomose, que é o famoso amarelão. A. Vacinação. B. Higiene pessoal e uso de sanitário. C. Evitar o contato da pele com areia frequentada por cães e gatos. D. Borrifação no interior da residência. Ou E. Uso de calçados e de sanitários. Bom, a contração da doença ela acontece pela penetração do parasita na pele ao caminhar descalço em solo contaminado com larva, né, no estágio infectante. Então, nesse caso, usar o calçado e usar o sanitário são medidas aí para a gente prevenir o amarelão. O protozoário Trichomonas vaginalis é causador de uma DST conhecida por tricomoníase. A respeito dessa patologia, marque a alternativa incorreta. A. A tricomoníase é uma doença que ataca principalmente o colo do útero, a vagina e a uretra feminina. B. A tricomoníase, além de ser transmitida por via sexual, pode ser contraída pelo compartilhamento de objetos pessoais e pela ingestão de água contaminada. C. A tricomoníase tem sido frequentemente associada à transmissão do HIV. D. Nas mulheres, a tricomoníase é responsável por provocar corrimentos abundantes. Ou E. A Trichomonas vaginalis é um protozoário flagelado. Bom, pessoal, a tricomoníase ela é transmitida através de via sexual ou de objetos compartilhados, mas não da ingestão de água contaminada, tá? Então, a resposta errada aí seria a letra B.
Chegamos ao final das aulas sobre parasitologia. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até uma próxima.